primatas, tudo bem? Meu nome é Andrew Sanches e este é o canal Comportamento Primatológico. Como vocês sabem, eu estou com um novo quadro no canal chamado Primatologando, onde eu vou trazer vários pesquisadores para o canal com entrevistas muito interessantes sobre a sua área de atuação. Começamos com o professor Kleber Del Claro e hoje nós iremos primatologar com a professora doutora Márcia Fernandes Lourenço. Então a professora Márcia, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Mogi das Cruzes, ela é mestre em Ciências Biológicas e em Zoologia pela Universidade de São Paulo, a USP, e ela é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP também. Ela é chefe técnica da seção de atividades educativas do Museu de Zoologia da USP e a sua pesquisa é voltada para espaços formais e não formais de educação. Eu espero que vocês gostem da entrevista. Então é isso aí, primatas. Mas antes, vocês não vão querer perder nenhum conteúdo do canal, não é mesmo? Então utilize este botão aqui para se inscrever no canal e, pelo amor de Darwin, não se esqueçam de ativar o sininho aqui em cima para vocês receberem as novas notificações de vídeo do canal. Então é isso aí, primatas, vamos lá! Olá, primatas, tudo bem? Meu nome é Andrew Sanches, este é o canal Comportamento Primatológico e hoje nós estamos aqui com a professora Márcia e a gente vai bater um papo e conversar um pouco sobre a área dela. Márcia, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Estou achando muito legal participar aqui desse canal e conversar com as pessoas. Eu que agradeço, Márcia. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. Márcia, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre quando começou o seu interesse pela biologia. Bom, faz bastante tempo, né? Desde criança, eu sempre gostei de natureza, sempre viajei com os meus pais, né? Isso daí eu acho que foi despertando essa admiração, né? Pela natureza, curiosidade e tal. E aí eu sempre gostei muito de animais, né? Claro que quando a gente está no ensino médio, a gente não sabe muito bem o que abordagem de animal, o que a gente quer estudar, qual é a nossa curiosidade, né? Então eu fui me inscrever para medicina veterinária e eu acho que hoje eu estou muito feliz que eu não tenha entrado em nenhuma vez que eu prestei vestibular, porque eu acho que eu não gosto muito de ser médica, né? Eu acho que eu gosto mesmo de fazer o que eu fiz, né? Que foi biologia e depois me especializei em zoologia e depois, bom, a gente vai conversar o resto, né? Então eu acho que a biologia sempre fez um pouco parte da minha vida, né? Esse contato com a natureza, contato com livros, né? Em casa tinha bastante livro, tinha filmes e meu pai levava a gente bastante, né? Sempre que possível. Eu acho que foi vindo isso, né? E aí na hora no colégio, no ensino médio, né? Eu sempre gostei muito de biologia. Eu não poderia dizer que eu fui estimulada por algum professor do ensino médio, porque já na minha época a educação pública estadual estava muito ruim. Já faz bastante tempo, mas já estava muito ruim, né? E assim, eu não tinha laboratório, não tinha boas aulas, não tinha nada disso. Mas eu tinha uma contrapartida em casa, que meu pai era muito inteligente, minha mãe sempre foram muito, assim, possibilitaram a gente ter acesso a outras coisas, né? Também quero assinalar que na minha época não tinha internet, não tinha nada disso, então a gente mesmo, quando eu falo filme, não era filme, era filme da TV no máximo e filme no cinema, né? E livro. Sim. Enciclopédia física mesmo. É a Barça, né? É a Barça. Eu nem tinha Barça, porque a Barça era muito cara. Eu tinha Conhecer. Nossa. Eu me lembro que eu tinha Conhecer. Era bom, porque lá era uma coisa muito simples, né? Era bem adequada pra gente e a gente folheava, e além daqueles pequenos textos, né? Que tinha muita figura e tal. Eu acho que também
isso daí é que me estimulou a fazer. Que né? legal. Márcia, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é o que a fez se interessar por formigas e fazer o seu mestrado com esses animais? Então, quando a gente sai da faculdade, está buscando, né, uma continuidade profissional, pelo menos no meu caso, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria trabalhar com animais, com zoologia. Mas o que de zoologia, né? Que área, que lugar, etc. E aí eu conhecia o Museu de Zoologia, né? Já conhecia a instituição e vim aqui conversar. Na verdade, eu vim conversar com a professora Eliana Cancelo, que é até hoje especialista em cupins. Porque eu já tinha visto cupins, achava eles interessantes, via aquelas trilhas, tal, e falei, vou lá. Mas, infelizmente, na época, ela estava com muitas demandas, ela estava com muitas questões que ela não pôde me atender para me orientar, né? E aí ela me indicou um professor Brandão, que é o especialista em formigas aqui, e aí eu comecei a fazer um estágio com ele. Ele me aceitou, né? E foi uma coisa muito boa para mim, porque aí eu comecei a entrar nesse mundo mesmo, não só um mundo do que é uma coleção, mas no mundo da pesquisa, né? Da investigação científica numa instituição super de ponta, como a USP, como o Museu de Zoologia na sua área de atuação, né? Então foi super interessante, porque eu não fazia a menor ideia do que era um museu, do que era uma coleção de animais, para que servia. Aí eu comecei, né? O professor Brandão, as primeiras vezes, ele me deu um livro e perguntou se eu sabia o que era uma formiga. Eu falei, sei o que é uma formiga, né? Ah, então, quais são as partes? Ele conversou comigo, mas eu não sabia nada, na verdade, eu não sabia o que era uma formiga, eu sabia que era aquele bichinho, mas eu não sabia como é que era a estrutura, então aí eu comecei a estudar, e aí ele me deu uma caixinha cheia de formigas e falou para eu separar em grupos, como eu achava melhor, né? Eu que escolhesse uma característica tal, eu errei quase tudo, acertei alguma coisa e aí foi. Aí eu fui tendo contato com as coleções, fui tendo contato com o assunto, né? E aí descobri que aqui no museu se trabalha com taxonomia, com sistemática, e ele me convidou então para participar de um projeto de reorganização da coleção pelo CNPq, e eu fiquei, se não me falha a memória, uns 3 anos reorganizando com ele a coleção de Hymenoptera aqui do museu. O que foi uma experiência maravilhosa, porque eu aprendi tudo assim que eu sei hoje de curadoria e de manipulação de material e de coleções, eu devo a esse projeto que eu fiz com ele. E depois eu me interessei em fazer mestrado, né? Eu já era professora, esqueci de falar que eu fui professora de ciências, né? Eu entrei em 1984 na prefeitura. Ops! Revelei minha idade, mas não tem problema. Entrei em 1984 na prefeitura como professora de ciências e me aposentei na prefeitura. Trabalhei 25 anos lá, tal. Então nessa época eu já trabalhava na prefeitura, em algum outro colégio, precisava sobreviver, né? E fazia um estágio voluntário no museu. E aí ele me ofereceu então uma bolsa técnica para eu fazer esse projeto, mas eu continuei trabalhando na prefeitura, né? Então eu trabalhava uma parte aqui, uma parte lá. E aí depois eu me interessei em fazer mestrado. Eu tive uma formação não muito boa em biologia, né? Eu precisei estudar muito para entrar no mestrado. Eu prestei 3 vezes concurso o exame. Aí tem o exame de inglês e o exame de conhecimento, né? Aí no exame de inglês eu passei, que eu já estudo inglês há bastante tempo, mas no de conhecimento eu falhei, né? E aí só entrei na 3ª vez. Mas não tem problema, foi uma experiência muito boa para mim também, de saber como que são as entranhas, né? De um exame de pós-graduação, né? O pessoal fala, só entra quem é da USP, isso não é verdade. Eu não estudei a graduação na USP, eu estudei na Universidade de Mogi das Cruzes e eu entrei. Mas existem coisas que facilitam os alunos da USP, porque os professores que dão o exame são professores da USP. Então, os alunos que estudaram com ele já sabem, a banca é assim, então deve ser essa abordagem. Então, depois, na 3ª vez,
eu já descobri que eu poderia pedir para ver os bichos da aula prática deles. Aí eu fui lá, conversei. Na época eu estava casada com uma pessoa que tinha sido aluno de biologia da USP. Então isso daí foi também me introduzindo nessas questões aí da pós-graduação. E fiz mestrado em taxonomia e comportamento de um gênero que hoje mudou bastante a sistemática dele e tal, e de um gênero de formigas com 12 espécies. Nossa, então foi uma bela de uma experiência. Eu estudei taxonomia, né? Fiz a revisão taxonômica, estudei aparelho de ferrão desse bicho, então eu aprendi, além de ver as características externas, eu aprendi a dissecar aparelho de ferrão, de formigas, que é uma coisa... Deve ser muito complicado, né? Porque é pequeno, né? Olha, eu preciso confessar também que eu não sou uma pessoa que tem uma habilidade manual muito, muito boa, mas eu adquiri muita habilidade manual, né? Porque os aparelhos de ferrão dessa espécie que eu estudei, ele é uma membrana, é tudo membranoso, então precisa ter, é sob microscópio que a gente faz, quer dizer, precisa ter muito. Eu tive um colega, o Jorge Diniz, que foi fundamental no meu trabalho, porque ele é uma pessoa rara, né? Uma pessoa rara porque ele tem uma delicadeza e uma habilidade para várias coisas e uma paciência muito grande. Então ele me ajudou muito, e ele já tinha estudado aparelho de ferrão. Ele me ajudou muito nessa parte técnica e depois me ajudou muito na parte de coleta. Eu coletei alguns linhos, criei em laboratório para estudar. Eu fiz um etograma, né, um estudo de comportamento, e ele me ensinou a fazer o desenho, o esquema do ninho do bicho na natureza. Então a gente ficou lá um dia inteiro, levamos picada de formiga de correição, foi ótimo. Então essas experiências foram muito enriquecedoras para a minha vida, não só para a minha vida pessoal, como para a minha vida de professora, porque eu vivenciei as coisas que eu pude compartilhar com os meus alunos. Mesmo que sejam alunos pequenos, eles não iam fazer pesquisa, mas eles iam ter aquela vivência científica. Eu tentei fazer atividades que desenvolvessem essa capacidade investigativa, né, que é mais ou menos o que a gente gostaria que nossos alunos, né, na verdade ensinar ciências não é ensinar só o que quantos planetas tem, qual é a estrutura de um animal, mas é ensinar você fazer, ensinar o cara a como que ele pode fazer uma pesquisa, né? Quais são os passos e assim por diante, né? E o que é a pesquisa. Acho que é isso dessa pergunta. Márcia, eu gostaria de saber o que seria um espaço não formal de educação. Então, Andrius, a gente tem, existem basicamente 3 espaços de educação, e isso daí não é aceito por todas as pessoas, né? Eu participo de um grupo de estudos de educação não formal e divulgação científica, que é o GENF, na Faculdade de Educação da USP, e nós realizamos uma pesquisa para ver o que as pessoas acham verdadeiramente que é um espaço de educação não formal, o que é um espaço formal e o que é um espaço informal, porque são essas 3 terminologias usadas para espaços de educação, né? Então, o espaço formal é a escola, é tudo aquilo que tem um currículo, um programa determinado, que tem um tempo determinado, que tem uma certificação, tem, evidentemente, uma intenção educativa, tá certo? Que é a escola, que é aquele espaço que todo mundo conhece. Um espaço não formal de educação, para este grupo, e a partir dessa pesquisa que nós fizemos com as pessoas que trabalham nesses espaços, é um espaço que tem uma intenção educativa, mas ele é um espaço, vamos dizer, um pouco mais livre. Então, ele é planejado para ensinar alguns conceitos, fazer a pessoa entrar em contato com os conceitos,
mas ele não tem certificação, quer dizer, você não recebe nenhum certificado, você pode vir quantas vezes você quiser, você não precisa seguir uma linha dentro você não precisa seguir uma direção, vamos dizer assim, como na escola, você tem um começo, um meio e fim. Você pode ter várias linguagens misturadas, né? E tem um espaço informal, a educação informal, né? Que é aquela do nosso cotidiano, aquela coisa que a gente aprende com nossos pais, com os nossos amigos, na rua, no cinema. Então eu considero que são essas 3 coisas, né? Eu atuo num espaço de educação não formal, tá certo? Que é um espaço que tem uma intenção, né? A gente planeja compartilhar conceitos com os visitantes, mas não é uma escola. Entendi. Então a gente não tem uma certificação, o cara pode vir aqui quantas vezes ele quiser, ele pode começar do fim da exposição para o começo, do meio, ele pode ver tudo, pode ver metade, isso daí fica por conta dele. Tá certo? Mas a gente tem planejado atividades com objetivos. Então, as atividades a gente tem um objetivo para uma faixa etária e assim por diante, tá? Então, é isso que eu considero um espaço não formal. Ele tem uma intenção educativa, mas ele tem regras diferentes da escola, linguagem diferente, atividades diferentes. Às vezes pode até ter uma atividade igual a uma escola, né? A gente pode, eventualmente, ter lá umas perguntas e tal, e quando a gente atende a escola, talvez a gente escolarize um pouquinho mais, porque a gente conversa com o professor para ver se a gente pode contextualizar, né, e ligar o que a gente está vendo no museu, o que eles vão ver no museu com o que eles vão ver na escola e tal, mas de maneira geral, assim, é um espaço um pouco mais livre, né, de livre escolha do visitante. Tá? A pergunta 4 seria: o que você acha da divulgação científica hoje no Brasil? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil. Né? Eu acho que hoje, depois do golpe, eu acho que eles, como várias... Não existe uma política pública, eu acho que até tem gente muito boa tentando fazer divulgação científica, existem muitos espaços, muitas pessoas, mas eu acho que ainda existia mais uma política de divulgação científica, existiam pessoas que tinham projetos específicos, setores, eu não vou me lembrar todos os nomes, mas depois, né, desse governo ter assumido, né, ele começou a desmantelar muitos espaços onde se trabalhavam projetos e políticas para melhorar e dar acesso às pessoas, a todas as pessoas, né, à ciência, né? Hoje a gente sabe muito bem, né, que quem tem acesso às coisas, não só à ciência, né, mas a um monte de outras coisas, são as pessoas que têm mais dinheiro, né? Que têm mais dinheiro para comprar livros, para ir no teatro, para ir no museu, para ir no cinema. Quanto custa o cinema? Eu nem sei, porque nem vou mais, mas os R$30 Tá por aí. Quer dizer, quem é que tem R$30 para ir, por exemplo, toda semana no cinema? Que seria uma coisa legal, né? R$100 um teatro, um ingresso de teatro, né? Você está muito mais... Aquário de São Paulo. Caríssimo, entendeu? O nosso museu é gratuito, mas por motivos que não são a vontade política, por exemplo, dessa reitoria da USP. Entendeu? Por essa reitoria, a reitoria anterior, a gente estaria cobrando já. Não que eu seja contra totalmente, por princípio, cobrar. Não é isso. Eu acho que tem que ser discutida. A questão tem que ser discutida. De quem que a gente vai cobrar, quanto que a gente vai cobrar, que instituição é essa. A gente tem mesmo que cobrar? Né? A gente tem que cobrar de quem? Como? Eu acho que tem que ter uma discussão. Né? Eu, a princípio, eu sou contra cobrar de escolas públicas, de professores, de educadores. Eu não sou a favor
disso. Eu acho que quanto mais de graça, quanto mais gratuito a gente tiver esse tipo de atividade, melhor. Mais a gente vai atingir as pessoas, a gente percebe isso, tá? Porque uma pessoa, por exemplo, que está passando na rua aqui, ela olha para o museu, primeira coisa que ela pergunta é, quanto é? Se a pessoa falar que é de graça, ela já... então eu vou entrar. Aí ela entra, quer dizer, é um contato que essa pessoa teve, que às vezes, muitas vezes ela nunca entrou, ela nunca estudou ciências. Muita gente não é escolarizado, né? Então, que não tiveram a chance, muita gente que estuda em escolas públicas ruins e que não tem essa estrutura toda, né? Ela nunca foi ao museu, né? Pô, se você sair perguntando pela rua quantas pessoas aí foram no museu, eu tenho quase certeza que você vai ter uma grande minoria da população que foi a um museu, e principalmente um museu de ciência, né? Então, eu acho que depois desse golpe a gente ficou muito pior em termos de divulgação científica. Mesmo porque muitas instituições de ensino, né, e muitas instituições dessas de divulgação tiveram um corte imenso de verba. É claro que a gente tem que otimizar o dinheiro que a gente tem que cuidar do dinheiro, mas eu acho que assim, a minha prioridade como um agente público que está trabalhando não é a mesma prioridade do governo que está aí. Né? Eu sou totalmente a favor de você socializar todos os bens, tanto bens materiais como bens não materiais, por exemplo, como conhecimento. Né? Porque isso vai fazer o Brasil melhorar. Sim. Entendeu? As pessoas vão ter mais acesso, elas vão ser mais críticas, elas vão saber escolher melhor as coisas, inclusive os seus representantes. Inclusive os seus governos. Elas vão perceber, puxa vida, eu tenho direito a ter acesso a essas coisas, eu tenho direito a ter acesso a uma universidade pública, eu tenho direito a ter acesso a uma escola de qualidade, eu tenho direito a ter acesso ao conhecimento produzido, conhecimento científico, porque hoje em dia a ciência tem muita influência na nossa vida. Né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, né? A gente vai ao médico, né? O médico, ele fala daquele jeito. Eu acho que muitas pessoas não fazem a menor ideia do que o médico está falando. Então, eles têm quase que uma veneração por aquela pessoa, que eu acho super legal, porque o cara estuda pra caramba, ele tem que saber muito, né? O médico é muito complexo, né? Mas o cidadão que está sendo atendido, ele tem o direito de ter dúvidas. E ele tem o direito não só de ter dúvidas, como de perguntar para ele. Mas o cara não sabe nem perguntar. Fica tão tenso que... Ele não sabe, porque ele não entende aquele cara, né? O que ele está fazendo. Se ele tivesse mais acesso a esses conhecimentos, não estou dizendo que ele tenha que ser médico, não estou dizendo que ele tenha que ser especialista, mas ele pode. Por que não a sociedade decidir para onde vai o dinheiro da pesquisa? Pô, eu gostaria de ter um fórum aí que me permitisse opinar. Quantos por cento vai para pesquisa básica, quantos por cento vai para pesquisa de transgênero, sei lá, estou dando ideia, né? E eu acho que a divulgação científica ela tem um papel muito importante nisso. E eu acho que se a gente continuar, né, minimizando ou desprezando essas questões, a gente vai ter consequências muito sérias no país. Márcia, qual o papel do educador de museus e o que essa relação tem de interessante com crianças e jovens da rede de ensino? Outra pergunta muito difícil, tá? Então, Andrews, o educador museal, né? Não, antes disso, eu vou te contar uma historinha, tá? Eu também fiz parte já de uma organização voluntária, quer dizer, chamado Rede de Educadores Museais, tá? Essa rede de educadores museais, então, começou a se formar um tempo atrás, exatamente para discutir essas questões.
Os museus, eles cresceram muito, as exposições começaram a ser muito divulgadas, as pessoas passaram a ir muito em exposições, e os museus, então, começaram a contratar educadores. O que são esses educadores dentro de museu? O que é a educação em museus? Tá certo? Eu também não vou contar a história da educação em museus, que vem de 1860, então isso daí eu deixo para você pesquisar, depois você pode falar para os seus ouvintes. Mas sei lá, dos anos 70 tal, os museus, principalmente no Brasil, praticamente todos têm educadores. E o que fazem esses educadores? Na verdade, em alguns museus eles fazem tudo. Certo. Eles desde abrem o museu, dirigem o museu, recebem as crianças, fazem as atividades, avaliam, executam, captam. Então, é isso. Entendeu? Só que, claro, que... então, essa REM, a Rede de Educadores Museais, resolveu sentar e discutir o que é um educador de museus. O que faz um educador, inclusive a partir do nome, educador de museu, educador museal, que nome nós vamos dar a isso? A partir dessas reuniões, então, dessas organizações, desses encontros que nós tentamos fazer estaduais e nacionais, eu digo a gente porque eu também me considero que eu contribuí com isso. Claro que não tanto quanto outros colegas, né? Conseguimos, então, ver aprovado pelo governo o Programa Nacional de Educação Museal, tá? Que definiu alguns parâmetros, né? Mas esses parâmetros ainda estão muito vagos e são muito desconhecidos, né? Mas o educador de museu é aquele cara que atua numa instituição museológica, tá? Realizando as ações educativas daquele lugar. As ações educativas, ela pode ser deve ser, na minha opinião, desde você, estou falando de um museu agora, tá? Desde você participar da concepção de uma determinada exposição, até você efetivamente realizar a mediação com os visitantes, tá? Então, esse educador, ele passa por toda uma cadeia, né? Ajuda na concepção, compartilha a sua visão com os outros profissionais, porque montar uma exposição é uma coisa muito interdisciplinar. Então, ele compartilha a sua visão de educador com foco no público, com os outros profissionais. Então, ele deve participar da escolha do acervo, da confecção dos textos, da escolha, inclusive, da altura que vão ser as coisas, até ele fazer o programa ou o plano educativo daquela instituição, que vai, no fim das contas, divulgar o conhecimento ou o acervo ou aquele parque ou a instituição a que se refere aquele educador, tá certo? Mas tem uma questão: quem é o educador de museu? Qual é a formação que ele tem que ter? Isso daí a gente ainda não sabe. Ele tem que ter uma formação específica? A gente tem que ter uma faculdade de educador museal? Ou a gente tem que ter uma faculdade, uma faculdade específica, por exemplo, biologia, história, artes, não sei o quê, e depois fazer formações continuadas para você formar, porque o museu, ele tem especificidades. Depois a gente pode até fazer uma outra, não vou falar disso agora, que tem especificidades que um educador do museu deve ter em mente quando ele vai atuar ou planejar essas ações, tá certo? Então, como será a formação desse educador, né? O que eu tenho a dizer é que os educadores de museus, os educadores museais, né, o educador nessas instituições culturais ou no museu, eles são extremamente importantes, porque eles mediam a informação da instituição para o público. Então, você perguntou aí da escola e dos professores. Sim. Eu acho muito importante, né? Porque o educador, ele também será um cartão de visitas daquela instituição.
tá? Ele vai carregar os valores daquela instituição quando ele está atendendo o público, está fazendo alguma atividade, ou alguma palestra, ou enfim, alguma ação com esse público visitante, né? Então ele ele também é extremamente importante nessa relação do museu com a escola. Obrigado, Márcia.